Você está na TV Camuazo. TV Camuazo. Inscreva-se no canal. E hoje eu vou conversar com ele. Ele é publicitário, radialista, ele é ator e baterista. Seu nome é Dudu Braga. Seja bem-vindo, Dudu. Obrigado, Camuazo. Obrigado pela oportunidade de estar junto com você aqui, né? Com certeza. E você que ainda não inscreveu-se no canal, você pode aproveitar e inscreva-se agora mesmo aqui na TV Camuazo. Deixa sua marca, porque você vai receber os vídeos sempre em primeira mão. Por isso também ative as notificações. Dudu, olha, mais uma vez, é um prazer receber você aqui. Obrigado, não é? E para conversarmos um pouco, saber um pouco mais da história de Dudu Braga. Você é publicitário mesmo, a tua formação é publicidade. A minha formação é publicidade, né? Mas na verdade eu nunca atuei como publicitário, né? Eu digo que eu sou filho do Washington Oliveto, né? A minha formação, porque o Washington Oliveto na década de 80 fez uma propaganda, ele é genial, né? Mas ele fez uma propaganda que foi marcante, que era: o primeiro sutiã a gente nunca esquece. E aquilo criou uma febre, né? nas universidades, nas faculdades de publicidade. E eu sou um desses que foi influenciado por isso, né? Mas depois acabei seguindo, fazendo outras coisas, né? Na minha vida profissional. E a publicidade, claro, a gente sempre usa um pouquinho, né? Para quem trabalha com mídia, a gente sempre usa um pouquinho, né, Camuazo? É verdade, é verdade. E por falar em trabalhar na mídia, também tá no ramo do radialismo. Tô. Faz 19 anos que eu trabalho com rádio. Tem um programa que chama As Canções Que Você Fez Pra Mim. Eu que sempre fugi, na verdade, né? Porque por causa do meu pai, eu durante muitos anos não quis participar do mundo artístico, do mundo jornalístico, de uma certa forma, né? Mas aí não teve jeito, bicho. Eu fui mordido pelo bichinho da rádio, né? Que é uma... Putz, rádio é uma coisa que vicia a gente mesmo, é uma delícia. Eu que o digo. Não, porque aquela tal história, né? O rádio é você começa, se apaixona e depois não larga mais, né? Não larga mais. Eu tô no ar há 19 anos. Há 19 anos com o programa As Canções Que Você Fez Pra Mim, que eu toco músicas do meu pai, o Roberto Carlos, né? As Canções Que Você Fez Pra Mim. É isso aí. Interessante o tema, né? Exatamente, né? Porque é o nome de uma música do paizão, né? Yeah. E aí eu conto algumas histórias do meu pai também, lá, algumas curiosidades, que é sempre muito legal, né, Camuazo? É uma forma de enaltecer, eternizar a carreira de Roberto Carlos, esse programa, ou mesmo para satisfazer o teu gosto pelo rádio? Camuazo, uma coisa que eu trouxe sempre na vida, eu nunca fui muito pretensioso, até deveria ser mais, pra te falar a verdade, né? Então quando eu comecei em rádio, primeiro, claro, fiquei muito feliz de estar trabalhando com comunicação, uma coisa que eu nunca achei que eu poderia fazer, porque eu sempre fui muito, muito tímido. Mas não parece, porque ouvindo assim o Dudu, parece bem comunicativo, tem uma velocidade na fala. Mas você sabe que eu sempre fui muito comunicativo, mas aquela tal história, eu demoro pra pegar intimidade, né? Aquelas coisas, né? Como tudo, né? Tudo. E o rádio, e trabalhar com rádio, trabalhar com a mídia, poxa vida, me deixou mais solto em relação a isso mesmo. E né? mais fascinante, né? Mais fascinante. Você vai aprendendo a lidar com as coisas de uma maneira muito mais natural. E aí tô em rádio já aí, há 19 anos, é muito bom. 19 anos. Dudu Braga, você... Hoje em dia é cego, não é? Você perdeu a visão, não é? E ficou totalmente cego ou parcialmente cego, não sei. Então, eu tenho um resquício de visão, que na verdade um residual de visão, né? Que é de 3%. Eu consigo perceber se tá aceso ou não, né? Mas assim, eu sou cego há 25 anos, né? Então... eu tinha um pouquinho... Essa percepção minha era um pouco maior antigamente, variava entre 6% e 7%, né? E agora tá entre 2%, mas é uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, né? Porque você acaba não usando, então os olhos vão naturalmente se desligando, né? Porque ele não tem uma função objetiva clara, né? Então acaba funcionando. Mas eu tenho esse resquício de eu ainda consigo perceber quando tem uma luz ligada, ou quando acende,
Ou apaga a luz, né? Acho que tem uma luz, E das- uma luz ali, ó. Eu consigo perceber. Ah, é? É. Ok, ok. Eu consigo perceber. Quando você perdeu a visão, qual foi tua reação, né? Porque dependendo de cada um, quando se perde a visão na fase adulta, algumas é natural, às vezes a pessoa entrar em depressão, não aceitar a condição. Como é que foi no teu caso? Foi uma superação? Foi difícil adaptar-se, mobilidade? Olha, eu posso dizer que assim, Camuaso, olha, é muito doido o que eu vou falar, mas foi muito bacana a forma que eu perdi a visão. Porque Deus foi muito bom comigo, porque eu não perdi a visão do dia pra noite. Ah, ok. Foi um processo de 2 anos e meio. Eu nasci com glaucoma, enxerguei normalmente até os 23 anos. Aí eu tive um descolamento de retina. E aí foi um processo de 2 anos e meio que eu fui perdendo a visão. Né? Então, isso foi fazendo com que eu me adaptasse e, claro, aceitasse a perda da própria visão. Porque ela foi diminuindo. Né? Foram várias cirurgias que eu tentei. Eu fui operado em Houston, fora do Brasil, por um médico brasileiro que se chama Roberto Abdala Moura, que é um médico sensacional, é muito conhecido de quem ama o futebol como eu, porque operou o Tostão, que foi um grande jogador brasileiro, hoje é um grande jornalista esportivo, né, que teve um descolamento de retina, né? Então, assim, isso pra mim foi muito bacana. Eu não sou vítima, eu não fui vítima de um acidente, né? Você sai de casa e volta cego. Não foi assim. Não foi. Isso me ajudou bastante. É claro que eu tive aquele processo de adaptação, que é muito difícil. Hoje eu sou um cara completamente... A questão da deficiência pra mim é... A superação já foi superada. Sabe como é que é? Hoje em dia são detalhe, né? Exatamente, hoje em dia é só um detalhe. Mas é claro que, poxa vida, quando, né, como eu fui operado fora e fiquei em tratamento fora do Brasil durante muito tempo, quando você volta, você toma aquele choque, né? Que você fala, pô, caramba, agora... A coisa tem que ser assim, né? É aí que eu queria chegar. Isso, de certa forma, limitou os teus horizontes, as tuas conquistas? Sim e não ao mesmo tempo. Né? Sim e não ao mesmo tempo. Me abriu várias outras possibilidades, que é aquela tal história, né? Quando você perde um sentido, né? Os outros se aguçam, né? Eu sei que isso pode parecer cair num lugar comum, né? Pra quem fala de deficiência que nem a gente, né, Camuaso? Mas é uma grande verdade. Né? Eu sempre fui músico, eu toco bateria desde os 9 anos de idade, mas nunca foi uma coisa que eu procurei. Eu falei, poxa vida, eu tinha outros horizontes e esses horizontes para mim mudaram a partir do momento que eu me tornei um deficiente visual. Né? Eu inclusive comecei a trabalhar em rádio, né? Talvez um pouquinho por causa disso, e isso me trouxe um pouco para o meio artístico também, porque por eu ser filho de um cara muito famoso, eu queria não ficar vinculado a essa imagem de filho do Roberto Carlos, né? Principalmente na minha adolescência, quando você está em busca da sua própria identidade, isso acontece um pouco, né? Falei, poxa vida, né? Eu fui surfista durante 10 anos da minha vida, né? Então, assim... então, você está em busca da sua própria identidade, você não quer ser lembrado como filho de, né? Mas aí, poxa vida, com essa mudança que eu tive na minha vida... de certa forma me ajudou e me aproximou do mundo artístico, que eu sempre tive ligado, mas de uma maneira não direta, né? Não direta, exatamente, né? E aí, pô, me abriu esses horizontes, sim. Né? Ok. Engraçado, né? Abriu um monte de outras possibilidades, né? Pra mim, quando eu me tornei um deficiente visual. Você recebeu foi muito subprotegido pela família, porque você já era adulto, né? Aquela preocupação dos pais, como é que foi? Né? Fui muito protegido. Muito, né? Eu costumo dizer que, assim, a superproteção, ela... Poxa vida, ela atrapalha o desenvolvimento da pessoa com deficiência. É verdade. Né? É claro que, poxa, né, é exigido de nós outras adaptações da vida, né? Eu não gosto de falar de proteções, mas de outras adaptações. E meu pai, claro, eu sou filho... Meu pai vem de uma origem humilde, né, Camuaso? Mas eu já nasci com meu pai tendo muitas possibilidades, né? Okay. Inclusive, que foi muito importante para mim, eu sei muito bem disso, o fato de eu ter podido... tentar tudo para recuperar minha visão foi muito importante, inclusive para minha aceitação. Porque eu conheço alguns amigos deficientes meus que, pelo fato de não poderem tentar tudo, sempre ficaram naquela esperança de voltar a enxergar. Né? E
E isso atrapalha um pouco às vezes, né? Porque você vive sempre naquela esperança, né? Puxa vida, eu posso de repente ter um tratamento aqui que eu vou poder voltar a enxergar. E aquela tal história, você falar pra mim, pô, Dudu, você gostaria de voltar a enxergar? Claro que eu voltaria a voltar a enxergar, pô, para. Naturalmente. Né? Pelo amor de Deus. Né? Com certeza, mas assim, mas isso foi muito importante pra mim, pra minha aceitação, o fato de eu ter podido tentar todas as possibilidades para que eu voltasse a enxergar e ver que não tinha mais jeito. Não né? tinha mais, né? Mas aí também reside um pouco da questão que eu gostava de fazer também para você, né? Como é que as pessoas com deficiência, elas podem romper os limites impostos pela deficiência? Pela experiência que você já tem? Olha, eu acho que assim, na verdade, o próprio deficiente precisa se conhecer. Né? É necessário, né? E isso a gente vem com as nossas experiências. A gente, claro que eu sou um cara resolvido, eu acredito que você também, né, Camuaso, seja um cara absolutamente resolvido em relação à sua deficiência. Mas a gente precisa se conhecer. Políticas públicas, né, positivistas, eu acho isso importantíssimo, que o Estado tem o seu papel realmente na inclusão de nós, pessoas com deficiência. Eu trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, com a Mariane Pinotti, e também trabalhei com o Cid Torquato, que são, poxa vida, referências para mim na questão da inclusão. Né, políticas públicas, porque a ONU estabeleceu uma coisa muito bacana e muito importante para nós. Né, e que ela estabeleceu que a deficiência não está na pessoa e sim no meio. O modelo social da deficiência. Isso é sensacional, né, Carlos? É uma mudança de visão, né, sem querer fazer nenhum trocadilho. Ou seja, sem fazer nenhum trocadilho boboca, né? Mas assim, a partir do momento que você tem rampas de acesso, que você tem comunicação em braille, sinais sonoros, libras para os deficientes auditivos, a partir do momento que você modifica o meio para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, essa deficiência praticamente desaparece. Né? Exatamente. Então, a deficiência está no meio, exatamente. não na pessoa. Né? Tirou das nossas costas, né? Isso foi muito importante. Eu acho que essa visão é uma visão que, inclusive, a gente tem que trazer. E tem uma coisa muito bacana que eu acho na questão da pessoa com deficiência, que assim, as pessoas são simpáticas à nossa causa. Né? Isso é muito gostoso de ver, eu percebo tal. Agora, existe uma diferença muito grande também entre o discurso e a ação. E a prática, né? Porque muita gente fala de inclusão, mas não pratica a inclusão, né? Então, é um processo. A Dorina Noil, claro, você sabe quem é a querida Dorina Noil, ela falava uma coisa assim, as mudanças elas vêm de forma gradativa. Não adianta que a gente achar que amanhã vai estalar os dedos e tudo vai mudar, né? Okay. Essas mudanças vão vir com o tempo aí. Dudu Braga, o meu convidado aqui na TV Camuaso, ele que é publicitário, radialista, ator e filho do rei Roberto Carlos. Vamos falar um pouco do teu projeto É Preciso Saber Viver. Que projeto, como é que tá hoje? Eu participei de uma novela, né, da Glória Pérez, que chama Novela América. América na Globo. Isso, que o Marcos Frota, querido Marquinhos, fez o papel do Jatobá, um deficiente visual. E eu tinha um programa lá que chamava É Preciso Saber Viver, onde eu entrevistava pessoas com deficiência, não só deficiência visual. Isso me criou uma reflexão, porque eu falava muito eu fazia palestra para deficientes visuais, falando de rádio, né? Eu falei, poxa vida, eu também... Claro que eu preciso fazer esse trabalho para as pessoas que enxergam, conhecer o mundo do deficiente visual, né? Exato. E aí eu comecei a fazer palestras, eu não gosto muito do nome palestra, mas são palestras, né? sobre a questão da pessoa com deficiência, onde eu abordo esse tema, eu faço um trabalho de sensibilização. Né, e conscientização também, né? Exatamente, e conscientização em relação ao tema. Isso eu já faço desde 2006, né? Então faz 3 anos, né, que eu faço essas palestras, tenho corrido o Brasil inteiro. Com isso é uma coisa muito legal, muito bacana, que eu adoro fazer esse contato com o público. Inclusive, porque no final da palestra eu faço questão de, claro, quem quiser me cumprimentar, porque isso eu considero, inclusive, uma continuação da palestra. Porque eu perdi minha visão com 23 anos e eu lembro que eu não sabia como lidar com as pessoas com deficiência quando encontrava com uma, né?
Então, depois de eu, claro, explanar sobre a questão das pessoas com deficiência, sobre o nosso mundo, né, Camuaso? Eu faço questão de, poxa, quem quiser dar um abraço, ter aquele toque mesmo, aquele toque que a gente faz, Sim, né, Camuaso? Sabe, né? exato, aquele contato. Aquele contato que é muito importante, né? Às vezes as pessoas não sabem muito como se dirigir a nós, né? Deixa eu falar, você então começou isso na TV, através de novela, e hoje você continua a fazer esse trabalho na mídia ainda, além de palestra que tu já fazes, correndo o Brasil e o mundo. Na mídia em si você faz também, não? Faço. Eu não tenho um programa que chama É Preciso Saber Viver, né? O meu programa ele é musical. É musical. Mas sempre eu estou sempre falando sobre a questão da pessoa com deficiência no meu programa. Ah, ok. Né? Não de forma direta, não com uma narrativa, né, de palestrante, mas eu acho que você colocar de forma coloquial mesmo, né? Poxa vida, eu brinco com isso de vez em quando, eu falo, poxa vida, pra você que tá enxergando, tal, não sei o que lá, tá junto com a gente aqui nas canções que você fez pra mim, papapá. Eu tô sempre colocando isso dentro do programa, encaixando de forma bem natural, né? Dentro do programa. O fato de eu tocar bateria também, que você sabe, né, Camuaso, nós que somos deficientes, a gente tá acostumado com um deficiente visual tocando. Eu conheço outros deficientes que tocam bateria, mas é mais comum ver quem toca violão e piano, né? Bateria é bem mais raro. É mais raro. Então, eu comecei inclusive com a minha banda justamente porque eu queria terminar a palestra tocando bateria. Ok. Né? Que é essa banda que eu tenho que se chama RC Nave. RC Nave. Ô, Dudu, então o que é preciso para saber viver, afinal de contas? Há pessoas que não sabem viver. A maioria não sabe viver. E eu acho que o saber viver é uma busca constante, né? É uma busca constante, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter muita resiliência, né, na vida. Quem tem a nossa deficiência sabe muito bem o que é isso, né, Camuaso? O que é resiliência, porque saber que você não tem controle da sua vida por inteiro, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O saber viver é uma constante, né, na nossa vida. O aprender a saber viver, que a gente vai de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é do Che Guevara, que ele diz: "Hay que endurecer sem perder la ternura". Né? Eu acho que isso é... Porque a vida vai deixando a gente mais duro mesmo, né? É verdade. E aí você sabe que o paizão tem a música "É Preciso Saber Viver", que ele diz: "Quem espera que a vida seja feita de ilusão é melhor ficar maluco ou morrer na solidão", né? Então eu acho que a vida é mais ou menos por aí, né? A gente tem que... Poxa vida, a gente tem que amadurecer sem perder a esperança, né? E isso é um exercício constante na vida da gente, porque a gente vai tomando as cacetadas, e a gente vai endurecendo. Vai aprendendo, né? Mas a gente não pode deixar de ter esperança nunca, né, cara? É verdade, nunca. é verdade. Dudu, o que está a brilhar em você? O que está a brilhar em Dudu Braga? Talento, sorte, superação ou ser filho do Roberto Carlos? Eu acho que poxa vida, com toda a humildade do mundo, eu acho que um pouco de tudo isso aí, né? Você sabe que tem uma coisa engraçada, Camuaso? Você me falando sobre isso, você me lembra de uma coisa muito engraçada, né? Eu te comentei que eu durante muito tempo procurei a minha própria identidade, né? Sim. Procurei minha própria identidade e, poxa, querendo ser conhecido como eu, Dudu, tal. E o programa As Canções que você fez pra mim, que não haja nenhum tipo de dúvida. Meu maior orgulho é ser filho desse cara, né, Roberto Carlos. Mas eu tava te falando justamente sobre a busca da identidade. E quando eu recebi a proposta para fazer o programa As Canções que você fez pra mim, porque eu tinha uma gravadora, né, eu fui fazer um trabalho de divulgação na rádio, e o cara falou: "Pô, Dudu, a gente tem um programa do Roberto Carlos aqui, vem dar uma entrevista". Eu dei uma entrevista um dia, ele falou: "Cara, você tem que vir aqui apresentar esse programa pra gente". Ok. E eu falei: "Posso pensar?" Eu falei: "Claro". Ele falou: "Claro, pensa aí e tal, pô, o dia que você quiser". E aí teve uma fã do meu pai, que ela me abordou, e perguntando se eu era filho do Roberto Carlos, né? Sim. E ela me chamou de filho do Roberto Carlos umas 15 vezes. Olha, o meu nome virou filho do Roberto Carlos. Olha, filho do Roberto Carlos, filho do Roberto Carlos, filho do Roberto Carlos. Eu falei, pô, e aí ela me apresentou a amiga dela veio também me chamou de filho do Roberto Carlos. Eu falei, bom, meu nome é filho do Roberto Carlos, né? E aí, cara... Engraçado. Mas o que essa fã fez por mim foi uma coisa... Aí o Dudu não tava mais, era só o filho. Só o filho. Mas o que essa fã fez por mim foi uma coisa maravilhosa.
porque ela fez eu entender que ser filho do Roberto Carlos faz parte da minha identidade. Mas não, Camuaso, porque o meu pai é o cantor e o rei Roberto Carlos. Mas porque os nossos pais fazem parte da nossa identidade. Exatamente, exatamente. Pô, cara, e eu falei, é isso. Quer saber? Vou apresentar esse programa. E aí tô há 19 anos no ar. 19 anos no ar. Então acho que um pouquinho de tudo, um pouquinho de ser filho do Roberto Carlos, um pouquinho de resiliência, um pouquinho de superação. Um pouquinho de superação, de insistência, de teimosia que a gente tem que ter com as coisas na vida, né, cara? Sem dúvidas, sem dúvida. Qual é a oportunidade que você ainda não teve e gostaria de ter? Olha, poxa vida, eu queria ter ido muito pra Tóquio quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012. Eu quero ter essa oportunidade de novo. Eu sei que a pergunta não foi essa, mas eu não podia perder a chance de falar que eu sou corintiano roxo. Assim, eu acho que assim... Você sabe que ser filho do Roberto Carlos é um negócio tão maravilhoso, me criou tantas possibilidades, isso me abriu tantas possibilidades e oportunidades na vida. Eu não posso negar e nunca vou negar isso, né? A oportunidade de ser filho do Roberto Carlos e o orgulho de ser filho dele e as oportunidades que isso me criaram. Eu levo a vida de uma maneira muito natural, sabe, Camuaso? Muito... um dia atrás do outro, claro que eu penso no futuro, claro que eu tenho as minhas questões, as minhas reflexões, as minhas incertezas, os meus medos, que todo mundo tem, né? Mas assim... Não sofre por ansiedade. Eu posso falar o seguinte, a vida foi muito boa comigo, cara. Porque eu não... de verdade, eu não olho só pra cima, eu olho pra baixo e eu sei o que eu tenho, cara. E assim, eu quando vejo outros amigos meus deficientes, né, com histórias muito mais difíceis que a minha, né, porque a gente sabe, eu não posso fugir da questão capital, que faz diferença, sim, para as pessoas com deficiência, né. Então eu sou muito grato a Deus poxa vida, de tudo que eu tenho, cara. Que bom, que bom. A tua vida daria um filme ou um livro? Eu acho que... Poxa, não sei, cara. Daria tudo, né? Daria um rock and roll. Daria um rock and roll, né, bicho? Daria um rock and roll. Maravilha. Ô, Dudu, o que que você aprendeu de melhor com teu pai Roberto Carlos que nunca esqueças? Cara, eu aprendi com meu pai assim que a busca pela perfeição, né, que a gente nunca vai atingir, que pra mim ele né, tô falando isso profissionalmente, claro. Assim, você sabe que eu tava conversando com ele esses dias. Sim. Né? Porque ele é uma referência pra mim, profissionalmente. Pra todos nós, né? Pô, não, e profissionalmente, né? Essa coisa. A gente tava conversando sobre música, ele foi fazer um show no interior de São Paulo. E ele tava falando, não, isso tem que mudar, aquilo tem que mudar. Ou seja... Ele vai fazer um aqui também, né? Vai. Hoje teria um, né? Inclusive foi... É hoje ou domingo? Não é domingo? Seria hoje, sábado e domingo. Ele tá super gripado. Aí hoje ele teve que cancelar, inclusive. E eu acho que essa busca da perfeição, esse profissionalismo que ele tem, essa incessante... Né? Ele sabe o que ele representa e a responsabilidade que ele tem, né, em relação ao que ele é. Isso eu acho que foi o que meu pai melhor me ensinou, cara. O que você ensinou para ele? Ah, meu Deus do céu. Não sei. Não sabe. Isso você vai ter que perguntar para ele, mas eu sempre digo assim, felizes daqueles que têm seus pais como ídolo, né? E eu sou um deles. Eu sou um desses caras, assim, e dar orgulho pro meu pai é uma coisa que me faz muito feliz. Espero que ele tenha esse orgulho. Dois defeitos teus são? Eu não vou falar perfeccionismo, porque outro dia eu ouvi um cara falando, pô, eu não suporto quando alguém pergunta qual é o defeito da pessoa, a pessoa, perfeccionismo é defeito? Pô, não é. Não é. Definitivamente não é. Não é, pô. Eu tenho muitos defeitos, né? Assim... Dois? Só dois? Generosamente. Bom, eu sou comilão. Tem que estar sempre de olho na balança. Não que isso seja defeito, assim, né? Mas a gente tem essa preocupação. A gente que trabalha com mídias, né, Camuaso, a gente tem essa preocupação com estética, né? É verdade.
eu sou meio guloso, assim, vamos dizer assim. Que mais? Ah, eu gostaria de ter mais tempo pra minha família, né? Pra minha pequenininha. Tens uma filha, né? Tenho, de 3 aninhos. Eu acho que o trabalho tira muito esse tempo nosso, assim. Que eu gostaria de estar mais presente, sabe? Eu procuro estar ao máximo, mas eu gostaria de estar mais presente com a minha pituquinha. És melhor em? É? És melhor em? Em torcida de futebol. Porque o meu time é o time. Mas eu acho que assim, o que eu sou melhor, eu acho que as pessoas... Eu vou usar o que as pessoas falam de mim, tá? Eu acho que eu sou um cara sorridente. Sorridente. Eu acho que o sorriso talvez seja... Poxa, a minha maior virtude. Eu sei sorrir. Eu sei... Que bom. Olhar o mundo de uma forma sorridente. Que bom. Né? Não gostas de? Mentira. Acho que ninguém gosta, né? Eu não gosto de mentira, apesar de já ter mentido, né? E continuar mentindo muito. Nesse programa teu eu devo ter mentido um bocado aqui. A gente acha que o que todo mundo não gosta, né? Mentira e falsidade, acho que a gente não curte. O que você nunca disseste? O que eu nunca... O que você nunca disse que eu nunca numa disse? entrevista? Puta que pariu. Acabou de dizer. Acabei de dizer. Eu falo palavrão pra burro nas internas, mas como você me perguntou isso... Meu Deus do céu, que eu nunca disse... Olha, você sabe que é uma coisa que eu tinha medo de não falar isso. É um medo, acho que muitos filhos têm, né, de falar... Pra minha mãe eu sempre falei isso, mas pro meu pai durante um bom tempo eu não tinha coragem de dizer eu te amo pro meu pai. Né? Eu acho que é esse respeito, né, que a gente tem. Mas agora eu já disse e digo sempre pra ele. Ok. E pra minha filha eu não paro de falar. Todo dia eu acordo, eu te amo, eu beijo, eu te amo. Como é que é o nome dela? É Laurinha, que é o nome da minha avó, né? Ok. Mãe do meu pai. É uma homenagem à minha... Baby Laura. A Baby Laura, uma homenagem à minha avózinha Lady Laura. A Lady Laura, né? Mas eu chamo ela de Baby Laura, a pois minha é. filhota. Ah, sim, com certeza. Dudu Braga, foi um grande prazer ter-te aqui na TV Camoaso, aqui conversando um pouco com os telespectadores, para que eles soubessem mais um pouco da tua vida e agora já sabem, né? Obrigado, Camoaso, obrigado mesmo, de coração, viu? Obrigado você por ter vindo aqui. Poxa, e deixa um beijo aí pra todo mundo enorme aí. Angola e o mundo, Angola, Brasil e o mundo conectados aqui na história de Dudu Braga. Com certeza, você sabe que meu pai tem um carinho muito grande por Angola. Né? Já esteve lá várias vezes, né? Você sabe muito bem disso. Posso contar uma historinha rápida aqui? Dá tempo? Tenha vontade. Eu fui para Portugal e quando eu fui visitar o Castelo de São Jorge. Né? E no Castelo de São Jorge, quando eu saí do Castelo de São Jorge, já não tinha mais ninguém, tava bem frio, era uma época bem frio lá em Portugal. E tinha um cara tocando violão. Tinha um cara tocando violão, parará, parará, e eu tenho um programa lá em Angola, tal, não sei o que lá, e ele tocando bem pra burro. Aí eu falei, poxa vida, daí comecei a conversar com ele, parará, né? Eita, rock and roll tocando aqui. E ele começou a tocando, né, falando, a gente começou a conversar de música, eu falei, olha, eu não chego falando que eu sou filho do Roberto Carlos, né? Eu cheguei, olha, pô, ele era angolano. Ah, era angolano? Ele era angolano e tava lá tocando e tal. Ok. Né, com a latinha ali pro pessoal jogar uma moeda ali. A gente começou a bater um papo sobre música, bacana pra burro. Cantava pra burro, cara. Puxa vida. Rapaz. E aí eu cheguei uma hora, falei que eu era filho do Roberto Carlos. Eu falei, pô, Roberto Carlos, tal, que maravilha. Tal. Eu falei, pô, tem um programa de rádio aqui. Aí ele tava com violão, eu falei, você toca? Ele falou pra mim, eu falei, eu brinco, né? Meu instrumento é bateria e tal, mas eu toco um pouquinho de... Ah, toca aí e tal. Não tinha mais ninguém ali, né? Tinha uma cordinha, né? Sim. Aí começamos a tocar, né? Meu instrumento é a bateria, né? É a bateria. Mas, poxa. Aí ele falou, então... Aí ele me deu o violão. Falou, então toca aqui um pouquinho. Aí eu comecei a tocar ali, tal, não sei o que lá. E ele tocou Caminhoneiro pra mim. De um jeito completamente diferente, mas um negócio sensacional. Aí eu, porra, cheguei, falei, comecei também a tocar, tocar Todos Estão Surdos, tal. Né, minha esposa tava junto comigo, do outro lado da cordinha, não tinha mais ninguém. Aí, ele era negro. Sim. Né? Aí, aí, de repente, eu ouvi um barulho de moeda. Ploc!
um barulho de moeda, né? E eu tocando. Aham. Aí o cara que tava, viu que, né, que a minha esposa tava comigo, falou, ó, Sim. essa moeda aí é pro negro, não é pra esse branquelo aí não, viu? Ou seja, o cara falou, esse cara não sabe nada. Tá por fora. Esse cara aí não canta porcaria nenhuma. Eu falei, quer saber? Depois dessa eu vou embora, querido. Mas foi muito engraçado, Camola. Foi muito engraçado, porque eu ouvi o barulhinho da moeda e falei, poxa, eu tô fazendo sucesso, né? E minha mulher falou depois, falou que essa moeda não é pra você, não. Acabou por ficar. Ok. Maravilha. Tá tudo certo. Dudu, obrigado, tá? Pela Camoza, entrevista. obrigado mesmo de coração. Aqui Viu, no por você meu ter canal. vindo. Brigadaço, viu? Que Deus te proteja e te abençoe. Obrigado pelo carinho. Ok, estamos juntos. Dudu Braga foi o meu convidado aqui na TV Camuaso. Se você ainda não inscreveu-se aqui no canal, deixa sua marca, inscreva-se você também e ativa o sino das notificações para você não perder nada e receber os vídeos em primeira mão.